Olá a todos e todas. É com grande alegria que recebemos no dia de hoje para conversar com as nossas famílias. Essa semana maravilhosa que foi desenvolvida, desenhada, e hoje chegando ao último dia de um começo de muitos outros momentos, né? É o último dia porque essa semana se finda com a doutora, que vai falar um pouquinho conosco sobre a saúde das crianças nessa semana que foi desenvolvida com objetivos bem específicos e que deu gostinho de quero mais, né? Então, para conversar com a gente nessa Semana da Saúde da Criança, nesse último momento, tratando sobre saúde e educação das crianças em tempo de pandemia, nós teremos aqui a doutora Rafaela Borges Cardoso Cabum, que é médica pediatra, né? E vai estar aqui com a gente para estar organizando esse momento, essa conversa com os pais. Para dar as boas-vindas, eu vou chamar a diretora do departamento, a nossa Camila. Camila, dê as boas-vindas. Olá, pessoal, tudo bem? Então, estamos chegando hoje ao nosso último dia dessa semana. Trouxe para nós várias contribuições, vários aprendizados e esperamos, né, que tenha ficado um gostinho, que fique um gostinho de quero mais e que isso nos motive a trazer novos profissionais, novas parcerias para estar, né, desenvolvendo novas atividades, novas propostas para estar contribuindo com as famílias, com os profissionais da rede que trabalham com as nossas crianças, e que a gente possa estar sempre evoluindo enquanto pai, enquanto mãe, enquanto profissional e aprendendo cada dia mais. É com muita gratidão, doutora, que nós recebemos você aqui hoje para essa conversa e dizer que estamos muito felizes com a sua participação e desejamos a todos os nossos participantes que seja um momento agradável e que tenham aproveitado muito essa semana. E é isso, né? A nossa caminhada não finaliza aqui, nós nos encontraremos em outros dias, de uma forma muito leve, de uma forma prazerosa e com muito aprendizado, né? Então eu passo a palavra agora para a Marilu e na sequência para a Ana Letícia, para também dar as boas-vindas nesse nosso último encontro. E que fique um gostinho de quero mais, né, pessoal? Porque ao longo dessa semana aprendemos muito e melhoramos muito enquanto pai, mãe, profissional da área. Então, isso que importa, né? Então, um grande abraço a todos, seja muito bem-vinda, doutora, e até daqui a pouquinho. Marilu, com você. Olá, doutora Rafaela, é com uma imensa alegria que estamos aqui encerrando a semana com você. Eu disse assim para todo mundo, encerramos com chave de ouro, né? Porque a gente tem um resumão de questões de todas as áreas que a gente foi trabalhar, e eu acho que você consegue coroar um trabalho e dando umas dicas, né, de todas as outras profissionais. Então, assim, muito feliz de estar com você nesse momento, gratidão pela tua prontidão de estar conosco e desenvolver esse trabalho. Eu passo para a Ana Letícia, das boas-vindas. Olá, doutora Rafaela, seja muito bem-vinda. A todos os participantes também que estão conosco. Muito obrigada, uma gratidão imensa realmente por você estar aqui, né, passando um pouquinho da sua experiência, nos ajudando, né, e o quanto essa semana foi enriquecedora está sendo para as nossas famílias, né, para os profissionais que trabalham com as crianças, para olhar os nossos pequenos como um todo, né? E aí é fundamental, né, em todas as suas áreas. E nós te agradecemos muito, que seja um momento muito enriquecedor mesmo, de partilha, e seja sempre muito bem-vinda aqui conosco, tá bom? Adriana? Obrigada às nossas mediadoras, a Ana, a Marilu, que estão aqui acompanhando conosco, com a Camila, esse momento de diálogo, né, doutora? Então, a Araucária te recebe com muito carinho, a Araucária conta com a sua parceria e essa dedicação, esse momento de dialogar sobre algo que a sua especialidade, né, que são as nossas crianças. Então, eu vou apresentar a doutora Rafaela Borges Cardoso Caum. Ela é formada em medicina pela Universidade Federal do Paraná e especialista em pediatria pelo Hospital Evangélico de Curitiba, atual Hospital Mackenzie. Então, doutora, eu vou passar a palavra para ti, para que faça as suas boas-vindas e comecemos esse diálogo, que tem muitas perguntas das nossas unidades, e como a Marina colocou, vamos coroar esse momento
com a sua fala, com a sua tranquilidade, com a sua experiência, com esse amor que você tem pelas nossas crianças, pela sua profissão. Então, seja bem-vindo. Obrigada. É verdade, amor tem bastante. Se tem tanta coisa boa para oferecer, a gente vai ver, tomara que sim, um pouco, né? Mas amor pelas famílias tem bastante. Então, eu fiquei de 2008 a 2018 na Prefeitura de Curitiba e eu conheço um pouco essa parte dos CMEs, essa parte dessa faixa etária das crianças, das famílias, né? E eu fui convidada pela Ana Letícia, quero que seja uma coisa boa para todos nós, né? Porque não é importante que seja só para alguns, mas que seja para todos, para as famílias que ainda vão nos assistir. Tomara que possa alcançar muitas famílias, que a gente possa ter um papo leve. Então, foi me passado algum roteiro ali para que eu pudesse desenvolver a minha fala, e eu vou tentar me basear a esses tópicos, tá? Então, a primeira coisa que foi falado foi sobre o período de sono, de descanso, porque é uma preocupação das educadoras, é uma preocupação de todo o pessoal da saúde, é uma preocupação geral, essa parte do sono, que está ficando bem desorganizada aí nessa pandemia, que já faz um ano. Então, ele já era um pouco desorganizado. Eu noto, assim, que quando eu trabalhava na rede pública, minha formação toda foi na rede pública. Eu sou médica de consultório há 2 anos só. Isso já era uma coisa desorganizada para aquelas crianças que estudavam à tarde. CMEs é menos isso, que é integral. Mas a partir do primeiro ano, as crianças que estudavam à tarde já acordavam 11 horas, já pulavam a alimentação do café da manhã, já iam para o almoço, às vezes um almoço ali, almoço que eu chamo, tomavam um café e iam para a escola, já era uma coisa desorganizada e agora mais ainda. Então, a gente precisa lembrar, assim, que todos ganham com a organização do sono. Não é só a criança. Todos ganham. A família inteira ganha, os irmãos ganham, os pais ganham. Porque a criança, em primeiro lugar, ela vai se desenvolver melhor. Com isso, ela estando com menos irritabilidade. A gente nota irritabilidade em crianças com privação de sono, crianças que têm problema para respirar. Eu sempre pergunto, quando chega com aquela alteração de sono, eu pergunto, tá respirando, tá roncando? Que também, além da privação, é uma coisa que incomoda, é a via aérea, algum problema de via aérea. Então, a criança mais irritada, ela causa mais problema para ela, para a família, para a escola, para todo mundo. Então, assim, o tempo, não existe um tempo, assim. A gente se baseia em 9 horas, tá? 9 horas de sono. A gente se baseia nisso. Algumas crianças 10, 8 é meio difícil, 8 já é uma coisa para jovem adulto, seria de 9 a 10 horas. E essas horas, elas têm que ser noturnas, elas têm que ser, porque o relógio biológico, ele tem que casar com a luminosidade do dia, para que todas as glândulas possam funcionar, a hipófise possa produzir hormônios de crescimento, a tireoide possa produzir os hormônios dela, leva a tiroxina para funcionar todos os órgãos. Então, precisa ser noturno. Eu estava pensando hoje aqui, eu acho que eu vou falar para eles das nossas origens. Nas nossas origens, ninguém ficava acordado de noite. A não ser quem estava fazendo um plantão ali, cuidando de alguém, ou dos animais, alguma vaca ali que estava ganhando nenê de noite, coisa assim. O resto, todo mundo dormia. Porque a luz veio na Revolução Industrial, ela foi espalhada para todos os cantos do planeta, porque precisava haver uma produção noturna nas fábricas. Mas isso não era para ir para dentro das casas de uma forma que está hoje, transformando a noite em dia, não era para ser assim. Então, a noite foi feita para dormir. E isso vai ter um ganho para todo mundo. No começo, vai ser difícil. Acordar a criança 8 horas da manhã, colocar ela 8, 8 e meia, 9 horas da noite, vai ser difícil. Mas depois, vai havendo uma harmonização no lar. De forma que aquelas mães, aqueles pais que precisam trabalhar de noite, ou em home office no computador, ou fazendo uma encomenda de salgado, de doce, aquilo ali vai ser mais tranquilo, o filho já vai estar dormindo. De manhã, dá um pouco de trabalho, porque a criança já vai estar satisfeita com o sono, então ela vai acordar, e daí
vai mexer também, a mãe, o pai, às vezes querem dormir, mas no fundo vai trazer tudo que foi criado por Deus, né? Que a noite para dormir é bom, tudo que foi. Então, vai trazer benefícios. Vai fazer uma alimentação matinal, vai pegar um pouquinho de sol, porque mesmo que não queira, é a hora da luz. Então, acaba surgindo um vizinho para brincar, surgindo alguma coisa para ir no quintal. Daí vai estar pegando o sol, transformando a vitamina D em inativa para ativa. Então, é isso que eu queria falar, assim, que as horas não são tão fixas, mas desde que ele tenha um despertar espontâneo, isso já quer dizer que as horas de sono estão suficientes. Todo despertar que não é espontâneo precisa forçar para sair. Ou tem um problema de saúde, tipo uma anemia, ou essa criança não está dormindo com qualidade. E é isso que a gente tem que prestar atenção. Está dormindo com qualidade? A gente estava conversando outro dia, que fizemos uma pequena reuniãozinha para saber como ia funcionar a nossa aula. A gente estava conversando sobre os acidentes. Quando eu fiz residência em 2003, 2004, no Hospital Evangélico, que hoje é o Hospital Mackenzie, a gente prestava atenção quando que aconteciam os acidentes. As quedas, as queimaduras, quando que aconteciam as coisas. Até criança embriagada nós pegamos. Eram tudo de noite, gente. A maioria era. E a gente conversava uma com a outra e falava, tinha que estar dormindo essa hora. Então, evita também os acidentes, né? A criança dormir certinho. Toda a liberação de serotonina no corpo, para que a criança seja mais calma, mais tranquila, menos ansiosa. Aquela criança que pede menos coisa, está toda hora pedindo, ou é coisa para comer, ou é mãe brinca comigo, ou é aquela criança agitada subindo nas coisas. Então, é uma liberação de serotonina que acontece durante a noite. Ela age durante o dia para essa criança ficar menos inquieta. Evita a obesidade, porque durante a noite também há um hormônio da saciedade precoce. Evita a obesidade, porque a criança... Eu trabalho num outro lugar, além daqui do consultório, que é uma clínica mais popular, assim, que atende aquelas crianças que... aqueles pais que não querem... que tenham dinheiro para pagar uma consulta, mesmo que seja mais em conta. Então, é aquela fase entre as pessoas totalmente e as pessoas do privado, é aquela faixa ali que pega. E as crianças comem, as crianças que pegaram obesidade nesse ano, elas comem 11 horas, meia-noite. Então, é uma hora que a criança está dormindo, traz saciedade precoce, o sono. Você pode até ver que de manhã, às vezes, quando você fez uma força para não jantar, não, hoje eu não vou jantar, eu já comi o suficiente, eu não vou jantar. Quando você vai para a cama descansar, de manhã você não está mais com aquela fome que você estava. E você pensa, nossa, se eu tivesse comido, eu teria ganhado umas 500 gramas essa noite. Então, o sono traz uma saciedade também. E na criança, no adolescente, mas no caso aqui é mais para crianças de 5 anos, também ajuda a evitar a obesidade. E, ao mesmo tempo, ele dá mais fome. Então, ele regulariza, porque ele evita a obesidade e, ao mesmo tempo, ele dá um apetite para quando acorda, que é o café da manhã, ou o achocolatado, uma banana, um pãozinho ali. As crianças acordam querendo coisas mais saudáveis, elas não comiam pão integral, era só pão branco, mas elas já acordam com uma certa fome, que se você oferecer um pão integral, pode ser que ela aceite. Se você oferecer uma bolacha simples, ela vai aceitar mais do que uma bolacha recheada. Então, o sono ajuda a regularizar mesmo. Sobre a rotina, né? A rotina, gente, os combinados, eles são tudo de bom. A rotina é você colocar um horário mais ou menos, não precisa ser rígido, mas um horário para todas as coisas evita muitos conflitos em casa. Você lembrar a criança, o nosso combinado, você lembra que a gente já conversou sobre isso, que agora não é hora de assistir, agora é hora de ler, por exemplo, tem que ser incluído o hábito da leitura na pandemia para as crianças. E por que você também não lê alguma coisa e haver ali uma interação na hora da leitura? Então, agora é o combinado da leitura, agora é o combinado que sim, você pode assistir, a criança vai melhor. Você também fazer um horário para o seu celular. Você também fazer um horário para vocês dois sentarem ali. Eu sei que é difícil. Eu faço esse combinado com as minhas filhas. Às vezes eu estou muito mais no celular do que elas. É difícil porque a gente fica recebendo mensagem meio que trabalhando ali.
mas também um horário, você e ela não vai se sentir injustiçada. Por que eu só tenho uma hora de celular e a minha mãe toda hora ali olhando? Então, uma hora que seja vocês dois. Eu costumo fazer depois do almoço. É aquela hora que senta e vai 1 hora para o celular. Ver mensagem antiga. E ter esse horário também é bom. Então, os combinados evitam conflitos. Porque se você chega na hora, larga isso agora! Não foi um combinado. Daí a tua criança vai se revoltar contra aquilo. E é a hora que muitas vezes vem as violências verbais e físicas. Vamos tentar evitar isso com os combinados. Os hábitos de higiene, colocar pontuar aqui, né? Então, tudo que você possa criar uma certa autonomia na tua criança, lixar. Quantas vezes eu entrego uma lixa na mão da minha filha? Se não pode cortar, vai lixar. Vai lixar. Lixar é uma coisa para fazer. Nós precisamos inventar coisas para as nossas crianças fazerem. Para elas não estarem tão agitadas e ali surgem muitas coisas desagradáveis na família que depois, às vezes, a gente até se arrepende. Coisas, às vezes, que, nossa, o que os vizinhos devem estar pensando, nós fazendo essa gritaria aqui dentro. Então, vamos inventar coisa para as crianças. Dá uma lixa ali, começou a crescer a unha, tá sempre dando uma lixa, vai lixar. Ah, não quero, tô com preguiça. Preguiça é um problema. As crianças estão mais preguiçosas, mas a gente forçar ali, vai lixar, vai ficar bonitinho, dá um elogio. Como ficou bonitinho você lixar a unha? Cuidar dos cabelos, gente, é a hora de acabar com os piolhos. Pensa que você acabava com o piolho, mandava para a criança, ela vinha com piolho, e era um ciclo que não acabava. Nesses anos que eu trabalhei, era muita ivermectina, era muita deltametrina. Eu sei como é que é isso. Então, é a hora de você acabar. Eu inventei uma solução de piolho, porque chegou uma hora que nada que eu inventava estava bom, sempre voltava. E eu inventei uma solução anti-piolho que você coloca num borrifador que compra na Casa China por R$10. Você coloca ali dentro creme para pentear, chá de arruda, chá de eucalipto, deltametrina ou permetrina, que é a soluçãozinha aquela do piolho. E você coloca vinagre, álcool, tudo em pequenas quantidades. E você faz aquilo e borrifa na cabeça da tua criança e prende. Como tem um creme para pentear, ela vai ficar o dia com aquilo preso, fazendo a aulinha dela, fazendo as coisinhas dela. No final do dia, quando você não precisa nem lavar, não ser dia sim, dia não precisa passar shampoo, você simplesmente põe a cabeça embaixo d'água, tira aquilo e depois passa um pente fino. Então, é a hora de deixar nossas crianças, zeradas de piolho, dentinho, é a hora de ir no dentista. Não são todos os postos que estão sem dentista, muitos estão trabalhando na vacinação, mas tem algumas unidades aí salpicadas que têm atendimento odontológico. Olha a boca do teu filho, é fácil ver a cárie, é fácil, ela tem um buraquinho, ela não é só pretinha, ela tem uma reentrância, pega um palitinho ali, vai ver. Viu cárie, já começa a tratar. Vai contaminar muito mais, já que também estamos tentando falar de Covid, né? Vai contaminar, tem mais chance de contaminar se você sair correndo com o teu filho com uma dor de dente, se enfiar no pronto-socorro, do que você notar uma cárie antes e ir atrás. Não vai ser no primeiro dia, às vezes não vai ser no primeiro dia que tu vai conseguir horário, mas ele vai te informar alguma coisa lá, o agente sanitário vai te informar alguma coisa que você vai tentando aqui, não é nesse posto que está funcionando, aqui está sendo só vacina. Vai no outro, vai atrás. Então, vamos tentar deixar os nossos filhos zerados para um dia voltar às aulas, e mesmo que não volte esse ano totalmente normal, mas os nossos filhos estarem bem nos trazem uma sensação, eu estou vencendo, eu não só quero carregar as mães, os pais, mas sabe, no final do dia dá uma coisa, olha, eu fiz tal coisa para o meu filho, eu não fiz isso, mas eu fiz isso. E nem falaram aqui, né, que seja um papo leve. A nossa criação também tem que ser leve. Eu não fiz tudo, mas eu fiz alguma coisa para melhorar a saúde do meu filho. Uma coisa que eu costumo fazer comigo e com as minhas filhas, olhar dos pés à cabeça. Então, olha os pés. É a unha. É um chulé. Chulé também, gente, é fácil resolver. Você pega um esfoliante, compra um esfoliante, é barato, é uns potes redondos, como se fosse máscara para cabelo. Não adianta só lavar o pé,
tá? Porque o chulé, ele vem de célula descamada, célula morta. Então, você tem que descamar ali, ou até uma escova. O chulé não acaba com passar sabonete. Às vezes, até um pouquinho com passar esponja. Mas, para tirar mesmo, tem que ser uma esfoliaçãozinha ali com a escova ou com o esfoliante. E os calçados, aproveita agora que não pode ficar entrando em casa de calçado, escolhe um lugar meio com sol. Eu lá em casa faço eles atravessarem a sala com o calçado na mão para colocar na sacada. Escolhe um lugarzinho com sol para ficar os calçados ali. Então, é hora de acabar com os piolhos, eu já falei. É a hora dos banhos de creme também. Tua filha tem o cabelo muito encaracolado, é a hora dos banhos de creme. Colocar um banho de creme ali para assistir. Então, tem vantagens, tem um lado bom das nossas crianças não estarem naquela correria de ir para a escola, de voltar da escola, ir para a escola, voltar da escola, que não davam tempo de fazer nada diferente. Então, tem um lado bom também de acordar um pouquinho mais tarde, de ir para o computador ou de assistir aquelas aulas gravadas na televisão. Então, tem um tempinho ali que dá para tentar fazer uma coisinha diferente que vai fazer bem para ela e vai fazer bem para você. Que nem eu falei, a nossa missão é ser primeira, é ser pais e mães. Profissional não é a primeira, eu não entendo assim que é a primeira. Porque Deus disse, né, para a gente se espalhar pelo mundo e a gente crescer. Então, essa população aqui é nosso fruto, né? A população, os cidadãos que trabalham, eles são porque um dia alguém resolveu ser mãe, um dia alguém resolveu ser pai e abraçou essa missão. Então, é a hora ali de você fazer algumas coisinhas diferentes, aquilo vai ter um retorno emocional. Eu cuidei. Então, como eu estava falando dos pés à cabeça, né? O pé depois do joelho. O joelho do meu filho está muito valgo, está muito para dentro. Tem posturas, tem posições, tem alongamentos, tem. Antes de procurar um médico que agora não está tão fácil, tem coisas para fazer para esse joelho, tem até na internet exercícios, para esse joelho ir um pouquinho para fora. Então, vai subindo. Ali a genitália, dá para você olhar se está com acolamento, se está com fimose, vai passando um cremezinho. Não conseguiu sair correndo no pediatra para usar a pomada específica de fimose, o creme específico para acolamento de pequenos lábios, que existe também, a vulva da menina também pode ser colada, vai passando um óleozinho, um cremezinho, é alguma coisa que você já está fazendo. Então, você vai subindo e vai vendo o teu filho, é a pele que está seca, mas eu tenho um creme lá super parado, coloca aquele creme no box. Quando a criança sai do banho, ela dá uns pulos, assim, tira aquele excesso de água, já passa aquele creme ali. Cuidar da criança como um todo. Se você for pensando em partes, você vai descobrir. Isso aqui eu não tinha visto que o umbigo do meu filho tá assim. Coloca um creme dentro, deixa amolecer, depois pega um cotonete ou pede para ele mesmo com a unha e ir tirando aquele cascãozinho do umbigo. Vai tentando criar, depois que chega na cabeça, faz aquilo que eu falei. Cuida, vê atrás da orelha, tá desidratado também, aquelas casquinhas dentro, passa no conduto. Uma coisa boa para passar no conduto auditivo é um grampinho de cabelo. Pega aquela bundinha do grampinho de cabelo e consegue puxar um pouquinho a cera por ali. É melhor que cotonete. Aí chega no cabelo, faz aqueles cuidados todos. É a hora até de inventar, eu que vou cortar o cabelo do meu filho, eu que vou cortar a pontinha, tirar as pontinhas ressecadas. Então, isso é bom para a criança e para nós. Pediram para eu falar também sobre os sintomas da Covid. E em crianças pequenas, é muito gastrointestinal. É mais um vômito, uma náusea, uma diarreia, uma febre baixa, porque a criança pega muito pela boca. Então, as pessoas brincam com a mão da criança, do bebezinho, ele pega pela boca através de chave dos pais, através de celular dos pais, ele pega ali também. É bem comum a gente não cuidar muito da mão de crianças pequenas. Se você for prestar bem atenção, você passou muito mais álcool durante o dia que a tua criança. Não tá fácil passar álcool, sei lá, alguma coisa ou não tem, vai ter que lavar, só que é bem... Onde é que tá o meu álcool? Será que meu marido já usou todo? Eu tenho um álcool que é assim, tipo um bom ar, um álcool spray, assim, tipo um bom ar. Ele é bem bom, porque as partículas dele saem pequenas.
Então, custa R$ 8,90 na Nicei. É barato? Não é, mas dura bastante. E para você não ter que, às vezes, ter gasto com uma consulta por causa disso, vale a pena. Então, você abre a mãozinha e passa ali. Se você prestar bem atenção na criança pequena que anda por lá e por cá de 2 anos, 3 anos, a gente cuida menos a mãozinha deles do que a nossa mão mesmo. Então, os sintomas deles são muito gastrointestinais e na pele. Do nada, teu filho teve uma febre, depois apareceu com petequia, pode ser que ele tenha tido Covid, que ele tenha tido um Covid leve. Dos acidentes a gente já falou, né, do cuidado com a noite aí, que vai diminuir, acho que uns 50% talvez dos acidentes. As vacinas, pediram para eu falar das vacinas. É bem importante, gente. Eles estão vacinando e tem postos que é só de vacina. Então, é bem menos improvável que seja contaminado com Covid. E eles estão até ociosos. Antes de ontem, eu falei com uma amiga minha da vacina, uma técnica de enfermagem da vacina, perguntando algumas coisas para ela da vacina. Ela falou que, ai, Rafa, tá tão tranquilo aqui. Gente, não vamos atrasar. Vamos tentar lembrar que as vacinas virais, que é de 1 ano, sarampo, rubéola e cachumba, e a de 1 ano e 3 meses ou 1 ano e meio, que é sarampo, rubéola, cachumba e varicela, que é a antiga catapora, elas protegem, elas ajudam a proteger contra o Covid, tá? Ah, por que crianças têm mais leve? Porque aquelas espículas do vírus, elas precisam de um receptor para se colar, para se grudar nos órgãos, e as crianças têm menos, graças a Deus, têm menos esses receptores, porque elas estão menos inflamadas, elas têm menos esses receptores. Crianças com asma e rinite, não precisa trancafiar a criança para sempre. É só você fazer o tratamento da asma e da rinite, porque as bombinhas, crianças, deixem fazer, certo? O spray nasal e a bombinha. Ele vai proteger, ele forma tipo uma camadinha no pulmão, nos brônquios, nos pulmões ali, que o vírus vai passar mais reto, não vai se grudar também, digamos assim. Então, criança tratada de asma, ela chega a ter menos incidência, não seria probabilidade, do que uma criança outras, tá? Então, o tratamento de asma, ele protege. O álcool spray eu já falei. Então, tudo isso está mexendo muito na nossa estrutura, que nem falo, mexendo na nossa zona de conforto. Mas isso é bom para as famílias ter soluções diferentes. Eu queria falar um pouquinho sobre os exercícios. Eu inventei um negócio para quem não pode, né, não sai muito na rua ou mora em apartamento, que se chama parkour doméstico. Parkour, não sei se todo mundo sabe o que é aquelas competições de obstáculos. Então, eu criei uma coisa para a família se movimentar e a criança, que é cada peça da sala você colocar algum obstáculo. Ou é uma bolinha dentro de um balde, ou é tocar lá em cima, ou é fazer um polichinelo, ou se tem objetos em casa, pular 2 vezes a corda. Se é na cama, é a hora de deixar virar cambalhota. Quem não deixa virar cambalhota vai ter que pensar em deixar. Se é no quarto, na cama do casal que é maior, deixar virar uma cambalhota. Fazer, nem que seja não todo dia, mas hoje é o dia do parkour. Então, hoje tem que fazer exercícios antes de entrar nas peças. Eu queria falar também um pouquinho sobre abuso infantil e violência. O número da denúncia é 100, mas eu queria falar assim, a denúncia não é uma coisa que vai ser tirada da criança, os pais e tirado dos pais da criança na primeira visita já do Conselho Tutelar. Não é isso. Quando eu trabalhava também, eu fui sabendo como que funciona isso. Até para nós da saúde, quando a gente sabe que aquela criança não pode ficar com aqueles pais, a gente tem que entrar várias vezes no Conselho Tutelar. Então, não quer dizer que na primeira você não, né? Mas, assim, que vai ser, o teu vizinho vai perder o filho. Mas vai ser uma visita vista quais, acho que até vocês entendem mais do que eu sobre isso. Quais os problemas? O que está acontecendo? Será que uma cesta básica por mês vai ajudar a diminuir o estresse, o nível de estresse da família? Ah, será que é um padrasto? Então, vamos conversar com essa mulher,
fortalecer ela numa ideia de que não dá para viver mais com o padrasto. Que será que pode ser feito um tratamento psicológico, a família toda? Ah, é o irmão mais velho que tá usando drogas. Será que é ele, então, que precisa de ajuda? É ele que está causando esse estresse na família? O que está acontecendo? E ontem, assim, do nada, que eu participo de uma rede de proteção à infância, me vieram duas notícias que eu vou referir aqui. Que a pandemia aumentou os números de abuso sexual e físico, mas também alguns casos foram bons. Foram alguns casos onde houve uma proximidade com o outro genitor que não era o que estava causando o abuso e ficou sabendo. Teve até uma menina de 15 anos que ela tinha sido abusada por 5 anos pelo padrasto. E o pai dela não sabia, porque ela tinha encontros esporádicos com o pai, a mãe pedia para não contar, e o pai não sabia. Nisso tudo que aconteceu, houve uma dinâmica lá familiar que acharam que era por bem o pai. Acho que é porque o pai tinha mais condições financeiras. Acharam por bem que o pai devia tratar essa menina, devia criar essa menina. E ali foi aberto muita coisa e ela foi contando dos anos, né? Então, também está aproximando. A gente tem que ver, tentar ver pelo lado que também está aproximando as pessoas. E o outro menino era o contrário, era o pai dele. A mãe via a genitália dele, né, do menino masculino, às vezes com algum machucadinho. Ela pensava, é ele que está coçando. Começava a ver a região perianal dele vermelha. Ah, é assadura. E foi indo. Quando o menino tinha 5 anos, ele foi contar que era o pai. Então, porque a pandemia, como é que eu vou dizer? Ele não podia ir mais finais de semana. Ele tinha que ficar com a mãe. Ele não podia ir mais. E com esse dele não poder ir mais, ele tomou coragem e contou para a mãe dele. Então, tem tudo isso de bom também, que pode trazer. E vamos nos reinventar, que Deus nos dê sabedoria para a gente se reinventar e conseguir colocar as crianças tarefas domésticas também. Colocar as crianças tarefas domésticas, delegar coisas para eles. É a hora também de fazer isso. Não deixar as crianças paradas, delegar atividades domésticas, chamar eles para mexer, colocar uma coisa para eles mexerem enquanto a gente está fazendo outra coisa, um bolo, uma torta, alguma coisa. Vai mexendo aqui. Meio que obrigado. No começo tem que ser meio que obrigado mesmo, se bem que os de vocês têm até 5 anos, né? Mas às vezes tem algum irmãozinho. Então é isso, daí eu queria deixar aberto para mais perguntas também. Aí foi falado, sim, me lembraram também de tocar um pouco na vitamina D, já falei do sol, 10 minutos no horário das 11, tem que ser sol forte, 10 minutos no horário das 3, tem que ser sol forte também, bracinhos de fora, para formar a vitamina D. No rosto pode pôr um pouco de protetor solar, fator 30, não 50, que senão não forma a vitamina D. E aqui em Curitiba a gente não precisa de protetor tão forte. Colocar vitamina D a mais para as crianças. Aí pode ser aquela própria aditiva, se você tem em casa do teu bebê ainda, a própria aditiva, você pode começar a dar 2 gotas para todas as crianças da casa. Não precisa ser só para bebê, que já é alguma forma de manutenção a vitamina D. Daí teria que ter, para comprimidos de 10 mil unidades, teria que ter o exame. Mas você já pode fazer uma complementação, não vai fazer mal. Você ficar dando a vitamina D em aditivo, que é bem mais barata também. Sim, se a taxa de natalidade está menor que a de mortalidade. Está morrendo muita gente. Eu conversei, eu mandei uma mensagem para o meu obstetra, que ele é um homem bem fluente, assim, bem conhecedor da cidade, de taxas até do Brasil, porque ele, inclusive, trabalha na epidemiologia, e ele é chefe aqui do Hospital Santa Brígida. Era, quando não era Clinipan, agora a Clinipan ali, eu acho até que ele saiu. Mas ele disse assim, eu não tenho dado concreto, mas eu acho possível, né? Porque está nascendo menos do que infelizmente está falecendo. Mas eu queria animar aí as que têm desejo de serem gestantes e nutrizes, que a amamentação, protege a criança.
Não vai proteger tanto a mãe. A mãe vai precisar de um cuidado especial, mas protege muito o bebê. Já foram feitos estudos que no colostro tem anticorpo contra a Covid, se a mãe já teve um contato. Então, não precisa, assim, totalmente abortar esse plano da sua vida. Se você já está numa idade aí que tem que ser esse ano, tem que, o pré-natal, que nem eu estava falando, não vai ser 100%, mas não precisa, assim, tirar esse plano para sempre da sua vida. Apesar de que existe toda a parte também da adoção, né, que eu acho muito lindo. Mas se tem vontade de ter um filho do seu próprio ventre, não precisa abortar esse plano. A amamentação, então, quando a mãe tem Covid ou intragestacional ou logo depois, ela pode continuar amamentando. Vai amamentar de máscara, porque o bebê, muito pouca coisa, assim, pelos estudos, contraindica a amamentação. A não ser os antirretrovirais, a mãe que faz tratamento de HIV, nem de hepatite, que são remédios bem fortes, não contraindicam a amamentação. Doenças muito poucas contraindicam a amamentação, nem a hanseníase. Então, a amamentação COVID, ela é permitida. Daí, eu acho que eu já falei até demais. Eu deixo para algumas perguntas. Obrigada, doutora Rafaela. Muito esclarecedora mesmo a sua fala, né? Ele elencou vários pontos super importantes. E assim, é interessante aqui porque do CEMEI Norma, eles trouxeram uma preocupação, né? Porque assim, como as famílias estão evitando levar as crianças, né, ao médico, ao pediatra, né, por conta desse isolamento, acaba que não tem aquele acompanhamento periódico, né, para saber do crescimento e tal. E aí, uma preocupação dos profissionais é dar medicamentos por conta própria, sem uma orientação médica. Né? Então, assim, como os pais devem proceder no sentido de evitar, você já falou muitas coisas, né? E vitamina D, tudo aquilo que dá para a criança uma resistência maior, né? Cuidar com a alimentação, cuidar com o sono, mas assim, que sinais indicam que eles precisam realmente procurar um médico e não a importância de não dar um medicamento por conta própria, né? Porque às vezes o medo de não procurar um auxílio acaba que isso pode gerar um problema maior. Então, se você pudesse só falar dessa importância dos sinais, né? Do que é importante as famílias recorrerem ao médico e o que não é necessário, né? Dá para atender em casa, mas a importância de não dar o medicamento né, sem orientação médica. Então tá, boa pergunta. O que a gente vê bastante é o pessoal dando polivitamínico, dando vitamina C, dando polivitamínico. Eu sempre falo assim, que você não está fazendo um ganho permanente para o seu filho, porque ele não vai tomar polivitamínico para o resto da vida. O ganho permanente que você está dando para a imunidade do teu filho é você oferecer as vitaminas em alimentos, em sucos, em frutas. Vai demorar, é mais fácil socar na criança um polivitamínico do que fazer ela tomar um suco de laranja, quando ela não está acostumada, um suco de limão. É mais fácil você dar uma vitamina. Mas você não está fazendo um ganho para sempre. O que a gente quer? A gente quer deixar um legado? A gente quer que os nossos filhos ensinem os nossos netos? Ou a gente um dia, que nem ontem eu vi, um pai que não come bem e ele não consegue ensinar a criança dele a comer bem? Então, é isso que a gente quer? É que que não tratem bem os nossos netos? Não, então não vamos ficar dando polivitamínico. Eu falei da vitamina D porque ela não tem quase em alimentação. É o sol ou aquelas 2 gotinhas ali. É isso. Agora, o resto, vitamina C, vamos dar em forma de alimentação, que vai ser um ganho permanente, vai ser uma reeducação. E, além disso, todos os outros ganhos das fibras, né, das frutas, que é a diminuição de colesterol, porque ele puxa o colesterol para sair nas fezes, as crianças estão com alto colesterol, é a parte da evacuação, então diminui as constipações, diminui até os cânceres futuros, porque como funciona o intestino, diminui o câncer de cólon também.
Então, vamos investir nisso. Daí a outra medicação não deve dar. Para isso existem as teleconsultas, existem todo tipo de orientação, porque, por exemplo, assim, a tua criança está com febre, você vai dar um AS. AS não pode ser dado em criança se a causa for viral. Então, como os pais não sabem a causa, podem fazer uma síndrome, certo? Que há uma reação no corpo horrível chamada Steven Johnson, vira toda a pele, vira queimadura por causa de um AS. Então, não é bom. Então, o que eu falo para os meus? A minha consulta não é inacessível, é uma consulta bem acessível. Eu aumento o prazo, até pode ser de 2 em 2 meses, de 3 em 3 meses, mas tem que vir. Tem que vir para a gente poder, tá? Existem os consultórios que eles são bem tranquilos quanto a essa parte de contaminação. Tem que estar procurando, tem que estar procurando o médico. Tem algumas pessoas que têm convênio, tipo Clinipan, elas nunca fizeram uma teleconsulta. Existem as teleconsultas, o convênio cobre isso. A Unimed também. E existem as teleconsultas, pelo menos, para você se orientar. Se for dar um remedinho, por exemplo, eu falo muito da inalação, né? Quando chegam aqui com muita falta de ar, eu falo, não, mãe, não tem que fazer uma inalação. Então, eu já oriento, até para isso é bom consulta. Porque na consulta, o pai e a mãe vão poder perguntar para o médico, doutora, o que eu faço quando eu não puder levar no dia seguinte? Ou não tiver dinheiro para levar em 2 dias? O que eu faço? Daí o médico vai dizer, uma inalação com tantas gotinhas você pode fazer, um paracetamol de tanto você pode fazer. Então, a consulta é importante, né, gente? Por isso que eu falo que o pediatra ele é meio consultoria em pediatria, porque além de você estar tratando, você está aconselhando. Então, pode até aumentar o espaço. Eu tenho recebido crianças com 3 meses que nunca foram no médico, foram com um dia, pesar, depois nunca mais foram. Pode até aumentar o espaço, mas ficar sem não pode. Doutora Rafaela, outra questão bem importante, né? Você comentou de algumas famílias que têm o plano de saúde e tudo mais. Mas, por exemplo, em algumas situações que a família não tem o plano de saúde e conta com atendimento do SUS, né? Do postinho, dos pronto atendimentos, né? Mas assim, não tenho condição de levar meu filho no particular, por inúmeros fatores, mas eu vou levar, então, aqui em Araucária, nós temos o pronto atendimento infantil, tem alguns postinhos que estão atendendo. Sempre importante dizer, né, doutora? Busquem ajuda do especialista, do médico, porque, assim, embora a gente tá com essa situação de isolamento, mas quando se fala da questão de saúde, é muito importante que a gente busque essa ajuda. Então, assim, utilizem das máscaras, né? A criança, se tiver numa idade que já pode usar máscara, que leve essa criança ao médico, né, que se proteja, a mãe, o pai se protejam a criança, usem o álcool em gel, né, procurem não tocar nos ambientes ali, mas não deixem de buscar ajuda médica, mesmo nesses casos, né, doutora? Eu falei mais a parte porque assim, tem profissionais e profissionais. Tem profissionais que acham que tudo é Covid, que eles estão muito dentro dessa linha de frente. Só que tem profissionais que eles já, não é tudo Covid e tal, eu vou dar uma atenção para a criança, mas tem que tentar. Se os pais nunca tentarem, eles não vão ter esse atendimento. Então, tem que tentar, não deu na primeira, foi um profissional que disse que, porque não é Covid, manda embora. Porque é só Covid agora que tem importância, né? Por exemplo, a mãe falando, né? É só Covid agora que tem importância, eu fui procurar uma orientação por uma outra coisa e eu não recebi. Vai de novo. Você tem que tentar. Às vezes, na sorte, você pega um outro profissional. Se você não tentar, você não vai saber. Você tem que ir tentando, porque por isso existem os pediatras, né? Os pediatras, puxando um pouco a sardinha para o meu, né? Para o meu lado, eles têm isso de bom. Eles têm isso de bom. Quem é pediatra é meio que por amor, porque não é por parte financeira. Então, procura onde tem pediatra. Esse postinho não tem, mas aquele tem. Isso, às vezes, é uma clínica geral, por exemplo, que já tem filhos. Quem já tem filho já passou por uma melhoria de vida aí. Então, vai também dar mais atenção para o seu filho. Não deu certo na primeira vez, me mandaram embora, disseram que horror, tem profissional que até critica a família.
que horror você está trazendo a tua criança aqui por tal coisa, com esse monte de Covid aqui. Mas se é uma coisa que está incomodando a família, tenta de novo, é melhor do que depois você se culpar por dar um remédio errado. Maravilha, doutora. Bem importante a gente buscar a ajuda dos profissionais, né? Então, acredito que a Marilu, agora, bem rapidinho, né? A doutora também já está com o horário chegando, né? Já está com outro Estão ouvindo um compromisso. sonzinho aqui de consultório pediátrico? Então, a gente vai apurar um pouquinho, né, Marilu? Sim. Doutora, os CMEs perguntaram a questão da mídia. A mídia, um tempo, divulgou amplamente que crianças pequenas não pegavam Covid e, se pegavam, eram muito fraquinhos. Aí muitos pais negligenciaram alguns cuidados, porque dizem, meu filho não vai pegar, né? Porque na televisão está contando que é mais a tal idade. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Criança pequena pega? Quais os cuidados? Os pais têm que tomar todos os cuidados o tempo inteiro com eles? Sim, pega. Nossa, eu já peguei muito bebê. Que nem eu falei, contaminação pelas mãos, né? Eu já peguei bastante bebê que não tinha outra causa, porque para ele ter um rotavírus, geralmente ele tem que estar em contato, às vezes até no CNEI, ou algum contato, porque o rotavírus ele é contagioso também. E daí o vírus mais circulante é o coronavírus, é o vírus circulante. Então, você vê uma criança com virose, mesmo que seja gastrointestinal, é o primeiro vírus para você pensar. É o primeiro vírus para pensar. E eu já tive casos de teste, criança que tinha 2 aninhos, ou 3, criança que tinha só umas petecas no rosto, tipo uma varicela. E eu falei, meu Deus, mas para pegar varicela, era até uma conhecida, para pegar varicela, a Manu tinha que estar na escola, ela não está na escola, o que está acontecendo? Peguei e falei, olha, Clarissa, vamos fazer o teste. A gente fez o teste, deu reagente. Então, ele era maior, tinha 3 anos, mas bebezinho tem também. E o que é o principal de você guardar aquela criança de pegar? Ela vai ter sintomas, mas poucos vão para UTI, mas já existem leitos de UTI pediátrica aqui. Fiquei sabendo que na Clinipan já tem crianças em UTI pediátrica por causa da Covid. Então, não é assim que não pega, não. E está se desenvolvendo o sistema imune deles ainda. Tem crianças naquela fase de 6 meses que não comem ainda direito. Então, às vezes, ela desenvolve uma seletividade alimentar muito grande. Aquilo ali pode pegar o Covid bem naquela hora. E o que eu ia falar? Que tem que guardar eles por quê? Porque se eles pegarem sintomas respiratórios, de muita coriza, muito espirro e tosse, eles vão espalhar aquilo ali no ambiente. E hoje em dia é bem comum os avós morarem juntos, ter que cuidar dos avós, ou os avós cuidarem das crianças, une útil ao agradável ali. Então, se eles tiverem sintomas respiratórios, vão pegar até em pessoas do grupo de risco. Então, pode pegar sim. Obrigada, doutora. É o vírus circulante. É que nem o doutor Cátia, um médico que está fazendo uma campanha aí em Curitiba, é um doutor, professor doutor, ele falou, o caso das crianças aumentou junto com os casos em geral. Como aumenta da população em geral, aumenta da criança em geral também. Ela segue, uma coisa vai junto com a outra, nós vivemos em sociedade. Só achei importante ressaltar, né, doutora, para não criar-se uma cultura que, não é menos, temos que cuidar dos nossos pequenos, né, doutora? Era essa a mensagem que eu queria deixar para todos. Eu passo para a Camila, doutora, e já aproveito e faço meu agradecimento, dizer que muito bom ouvi-la e esteja sempre conosco. Camila? Oi, doutora. Então, mais uma vez, né, como eu falei, a gente está chegando no nosso horário, eu tenho muito a agradecer, nossa equipe tem muito a agradecer, os pais, as famílias, os profissionais que estão acompanhando a nossa semana, e dizer que foi um momento de muita troca, muito aprendizado, e espero que a doutora tenha curtido, gostado desse nosso encontro, desse nosso bate-papo, assim como as famílias, e dizer que e dizer que as portas de Araucária estão abertas para você quando você precisar e quando você quiser, para que a gente possa ter mais momentos de troca. E agradeço, doutora, agradeço muito a tua participação, a toda a equipe que está junto com a gente nessa semana.
né? Uma semana de muitas coisas boas, de muito aprendizado e de principalmente muito cuidado e respeito com as nossas crianças, né? Doutora, mais uma vez, muito obrigada. Eu passo a palavra agora para a nossa secretária Adriana para fazer a consideração final junto com você, tá bom? Mais uma vez, muito obrigada. Adriana? Obrigada, doutoras, meninas. Foi excelente esse momento de conversa. Quanto que a gente não se olha, né, enquanto mãe também que somos e que fomos, quando pequenininhos, os nossos filhos, e olhando assim toda a questão, a trajetória que a doutora falou, do sono, do exercício, da vitamina, do cuidado com os cabelos, do cuidado com o todo da criança, né? Porque se a gente não tiver saúde, não tem como ter um aprendizado efetivo depois lá na frente, né? Em primeiro lugar, o sujeito precisa de uma promoção da saúde, né? De algo que, né, doutora? Então, assim, a Secretaria de Educação só tem a agradecer e dizer que gostaríamos, né, de ter mais vezes a oportunidade de conversar contigo, de trocar mais experiências, de levar luz, né, a essa promoção da saúde para as nossas famílias, porque o seu trabalho não é tão eficiente se você tiver um problema de saúde muito sério para olhar, né? Porque se a gente não tiver criança com problema de saúde, os médicos ficam mais felizes também, porque a gente entende que a saúde ela não precisa ser observada ou buscada quando a criança está com febre. Ela tem que ser uma prevenção, uma promoção, né? Não sei se me fiz entender, porque a gente busca, assim, tentar nessa prevenção, porque hoje a gente fica muito na doença, aí vou no pediatra porque meu filho não está crescendo, não, porque meu filho está roncando, porque... Mas se a gente trata como trata isso, num pré-natal, que a gente está ali na concepção, no visual, olhando essa criança que está sendo gerada, e se nós, enquanto sujeitos, olhássemos a nossa saúde como algo de prevenção, a gente não trataria a doença e o nosso mundo não estaria dessa forma, né? Então, eu penso que essa é uma política pública que a Secretaria de Educação vem buscando através dessa semana e de outros momentos que nós vamos estar organizando aí com os podcasts, com alguns vídeos curtos junto às famílias, justamente para que façamos essa contribuição com as nossas famílias, né? Então, eu queria, em nome da Secretaria de Educação, agradecer a sua gentileza de disponibilizar o seu tempo para falar um pouquinho sobre essa prevenção, essa promoção da saúde, esse momento tão delicado que nós estamos passando, e como a doutora falou, nem sempre a gente consegue ter acesso a um profissional que tenha essa afetividade, esse carinho, como a doutora está tendo conosco aqui, para estar orientando aí mais de 18 mil estudantes que nós temos, né? E outras redes de ensino que sempre nos acompanham. Então, a nossa gratidão também. Obrigada, então, a todos e todas que se fizeram presentes nessa live, né? E em breve teremos mais. Uma boa noite a todos. Tchau, gente. Até a próxima. Se cuidem. Se cuidem. Até mais, doutora. Obrigada.